Garoni, tem jogo. Olha, isso é mais difícil, hein? Botafogo e PSG. Eu vou falar antes de você pra mim, tá? É difícil, é mais difícil do que Fluminense e Borussia. Mas eu tenho certeza que o Botafogo vai jogar mais do que jogou contra o Seattle Sounders. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que o Fluminense fez um grgrande jogo. Não sei se o Botafogo vai fazer um grande jogo contra o PSG. Mas pelo mesmo motivo. O motivo é o mesmo. O Fluminense entrou com a concentração no topo. O Fluminense falou, esse é o jogo em que eu tenho que jogar o meu melhor futebol. Não sei se jogou o melhor possível, mas jogou perto disso. Então, o Botafogo contra o Seattle, talvez tenha entrado... Isso aí, cara, isso é psicológico, não adianta. Isso aí é do ser humano. Ele talvez tenha entrado como o Borussia entrou contra o Fluminense hoje, né? Achando que ele era superior. Né? E assim, não tem jeito, não tem jeito. E eu acho que o Botafogo contra o PSG vai falar assim, pô, esse é o jogo da minha vida. Esse é o campeão da Europa que está aqui do outro lado. E nós somos o Botafogo. A gente tem que mostrar, a gente tem que provar para esses caras que a gente pode jogar de igual para igual com eles e até superar. Então acho que o Botafogo vai fazer um jogo melhor. Vai ganhar, vai empatar, são outros 500. Mas ele pode até perder o jogo, mas vai jogar mais bola do que jogou contra o Seattle Sounders, que para mim, inclusive, não é difícil. Porque o Botafogo fez uma estreia, a meu ver, abaixo do que eu esperava. O time do Botafogo é um bom time, tinha feito boas partidas no Brasil, trocou alguns jogadores, sim, está reforçado, vai sair daqui a pouco o Igor Jesus, mas ele ainda está no Botafogo. Ainda tem 8 titulares da Libertadores. Eu acho que é um time que precisa jogar mais, precisa entregar bem mais do que eu vi na estreia contra o Seattle. Mas voltando aqui, dito isso, Garoni, tem jogo PSG e Botafogo? Desculpa, meu amigo Fabiano Bandeira, mas eu acho que não tem jogo, não. E olha que eu sou um cara, tô aqui defendendo o futebol sul-americano, mas assim, de verdade. E não é pelo Botafogo, não, tá? Sim. É pela diferença que tem o PSG. Não é diminuir o Botafogo de maneira alguma, é realmente a dificuldade que hoje o PSG impõe aos seus adversários. Não só com bola, e eu diria até principalmente sem bola. O PSG pressiona muito a saída de bola adversária, é um time muito intenso, é um time que incomoda o tempo todo. A gente viu o Jair até em jogos recentes tendo algumas falhas em saída de bola, não só ele, o Marlon Gomes. Então, assim, eu acho que o PSG é um time que vai incomodar e ele, assim, eu não tenho bola de cristal, tá? Sei que o torcedor do Botafogo vai ficar chateado comigo. Mas acho que é um PSG que vai, assim como fez em cima do Atlético de Madrid, vai para abrir o placar muito cedo. E aí, a partir disso, conseguir construir ele com calma. E aí, isso acho que de uma certa maneira tiraria, se isso realmente acontecer, tiraria muito da moral do ímpeto do Botafogo e dificultaria muito o jogo. Acho que os primeiros 20, 25 minutos vão ser cruciais para o Botafogo para sustentar, entender o jogo, entender a intensidade, e tem muito da novidade, de você estar enfrentando um time que você não está habituado, num nível que você não está habituado. A gente já falou até sobre isso aqui, do jogador estar acostumado a jogar no videogame com esses jogadores. Você tem isso, você vai estar ali de frente com um cara que você joga videogame. É a realidade hoje do nosso futebol, principalmente. Então isso tem um impacto até emocional. O Borussia menos em relação ao Fluminense, mas concordo muito com o que o Ilan falou. Vai depender, e aí acho que quando a gente tem esse desnível um pouco maior, ou acha que tem, que acho que foi o caso do Fluminense e Borussia, para mim não tinha esse desnível todo, mas a gente está habituado nos últimos anos a achar que tudo que é europeu é melhor e muito melhor, não é melhor não, muito melhor, então te obriga um nível de atenção superior, é porque você precisa, sabendo ou achando que individualmente você é inferior, você precisa igualar taticamente. Você precisa igualar coletivamente. Então os jogadores são obrigados, e já entram e é treinado isso, para que entrem num ritmo muito maior, para que você consiga superar coletivamente. E aí quando você vê que aquilo é possível, como foi acontecer hoje com o Fluminense, você consegue ali talvez jogar acima. No caso do Botafogo contra o PSG, eu acho a diferença muito maior. Muito maior. Não que vai ser atropelado, que vai tomar, igual vi a galera no chat, 8-0, 10-0, não acho isso. Mas eu acho que a gente está falando de um time que meteu 5 numa final de Champions. Eu ia falar isso, eu também não achava que a Inter ia tomar 5. Tá diminuindo. Dois times muito fortes defensivamente. Atlético de Madrid e Inter de Milão tem como seu ponto principal exatamente o sistema defensivo. E o PSG é um time que incomoda exatamente na saída de bola. Então, assim, não é uma questão do PSG ficar enfrentando defesas fechadas. Ele ganha ali nos últimos 20, 25 metros. Então ele fica jogando ali com um time muito rápido. Uma hora acaba encaixando. Então, assim, eu acho que é um jogo muito mais difícil. Para mim, é o jogo mais difícil de todos os brasileiros que vão ter. Pode ser que alguém pegue no meio do caminho um Real, um PSG, um Bayern, isso possa mudar, assim. Mas no grupo, agora, sem dúvida alguma, o duelo mais difícil. O Botafogo vai, assim, acho que nem um jogo perfeito. Espero queimar minha língua, tá? Já falei aqui, eu tô torcendo muito. Mas acho que nem um jogo perfeito do Botafogo impede uma derrota. O que não quer dizer que
boa atuação do Botafogo. Eu tinha dito, se o Fluminense vencesse o Borussia, eu compraria minha passagem, né? Eu ia arrumar um visto aí às pressas. Eu quero saber, Bandeira, se o Botafogo, se der zebra contra o PSG, o Botafogo vencer não perder do PSG, o Bandeira pode comprar passagem, Garone, se o Botafogo não perder do PSG? Deve. A gente faz uma vaquinha pra ajudar aqui. Isso aí. Alô, galera do Superchat. Se o Botafogo não perder do PSG, estarei viajando. Eu tenho visto, tá certo? Tem visto? Eu não passaporte, tudo legal. Então eu vou lá e ainda acompanho o Fluminense pra você, que tá sem visto. Tá bom. Tem jogo, Bandeira? Tem jogo, falando seríssimo aqui. Dificilmente tem jogo. O Botafogo tem que botar na cabeça que é um jogo pra menos de 20% de posse de bola, assim, não é exagero. 20%? 20% de posse de bola, concentração total ao máximo e fechar os espaços pro PSG não entrar com facilidade. O Garone disse muito bem, segurar os primeiros 20 minutos. Não tomar gol no início. Tomar gol no início desmantela tudo psicologicamente. Então, segurar bem esse início do PSG. E aí, alguma escapada. É claro que em algum momento do futebol também não é 100% perfeito para nenhuma equipe. Em algum momento, alguém do Botafogo pode escapar num corredor, o PSG pode falhar, pode se desconectar rapidamente, um escanteio, uma bola aérea, pode pintar, porque os jogadores dentro da área adversária, e 8 contra 8 ali naquela disputa, tem um Telles que bate bem um escanteio, tem o Igor que sobe bem, o Jair, o Barbosa, Botafogo pode fazer um gol. Mas falando de futebol, falando sobre futebol, que muitas vezes tem aquele caos, Botafogo tem que se preparar, esperar que não tenha jogo, se tiver, surpreender em algum momento o PSG agora. De repente, uma expulsão de um lado. De quê? Em 5 jogadores, né? Não, pelo menos 2. Pelo menos 2. Um pênaltizinho de leve. Pênalti com expulsão, exatamente. Presta atenção no titio aqui, vou falar um negócio pra Botafogo, né? Porque o Botafogo joga melhor com 10. É verdade. É verdade, se tiver um expulso do Botafogo, eu caso dinheiro do Botafogo. No início, aumenta Seria uma boa. Verdade. Presta atenção no titio aqui. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira, Ilan. Tem jogo. Tem jogo? Tem jogo. Eu tô com o Ilan. Eu tô mais confiante no Botafogo do que você. Obrigado. Eu já vi esse time do Botafogo jogar grandes partidas no ano. É claro que eu entendo tudo que vocês estão falando, eu concordo com tudo isso na teoria, mas eu acho que vai ter jogo, porque eu acho que o Botafogo vai entrar com essa concentração na Lua. Isso. E o Paris talvez entre com a concentração à la Borussia hoje. Não quer dizer que o Paris seja o Borussia. O Paris é muito melhor do que o Borussia. Mas se eles entrarem mais ou menos confortáveis, depois de ganhar o primeiro jogo por 4-0, e achar, bom, agora quem é o próximo aí vem? Achar que o Botafogo... Aí eu ia falar que o Botafogo Atlético de Madrid é um grande time também, né? O Botafogo, teoricamente, é menos bom ou é pior do que o Atlético de Madrid. Mas eu digo o seguinte, o Paris já conquistou uma goleada e talvez entre... Isso é humano, gente. Independe do cara chegar no vestiário e falar assim, vamos respeitar o adversário. Não adianta. O Paris Saint-Germain vai respeitar muito mais o Atlético de Madrid, vai entrar muito mais concentrado contra o Atlético de Madrid ou contra o Bayern do que contra o Botafogo. Então acho que a chance do Botafogo reside nesse fator psicológico a que eu me referi durante o programa. Eu acho que o Botafogo vai entrar com essa concentração na Lua e o PSG talvez não se dê conta que vai enfrentar um adversário que, porra, é o campeão da América atual, é o campeão brasileiro, não é uma porcaria, longe disso, e é um time que já fez grandes jogos esse ano. É o favorito, o Paris Saint-Germain? É bastante favorito. A tendência é que ganha, Mas eu não acho que não vai ter jogo. Eu acho que vai ser um jogo parecido, talvez, com o que foi PSG e Atlético de Madrid, onde foi 4-0, foi. Não estou falando do placar, não estou falando do jogo. O jogo foi 4-0, mas quem viu o jogo sabe o que eu estou falando. Sim. O Atlético de Madrid fez um gol, 2-1, e aí foi anulado o gol, e os caras fizeram 2 gols no fim. Estava 2-0 o jogo e com dificuldade, com o Atlético de Madrid equilibrando em vários momentos. Então, o Atlético de Madrid também joga muito fechado, é chato de jogar contra o Atlético de Madrid, e eu acho que até o Cuiabano, né, tá no lugar do Mascherano, eu acho que mostra uma posição diferente do Renato Paiva. Lógico. Eu acho que ele vai... trabalhar com essa transição de bola rápida, porque o Cuiabano é muito mais rápido, ele consegue desempenhar melhor essa função, corre bem no corredor, consegue fazer um cruzamento, consegue um drible ali, vem jogando muito bem nessa posição. Então eu acho que ele tá levando o Cuiabano já nessa ideia de, sim, tomar os cuidados que você tem que ter quando enfrenta um time igual o PSG, mas ao mesmo tempo tá sempre preparado para uma transição, que sempre foi algo muito forte do Botafogo.
É um DNA do Botafogo que corre desde o ano passado, né? Essa transição rápida, esses contra-ataques mortais, que isso funciona em qualquer time, porque é evidente que o PSG vai começar a empurrar as linhas do Botafogo para trás e vai ter ali provavelmente 8, 9 jogadores no campo ofensivo do Botafogo. Então ter uma transição rápida, uma bola que dê certo, uma defesa do John que consiga lançar a bola lá para frente e ter um Cuiabano e o Igor Jesus, um Cuiabano e Joaquim Correia, Arthur Cabral, seja lá qual dos atacantes jogue, existe sim uma possibilidade de jogo pro PSG, ou pro Botafogo. É óbvio que o PSG vai dominar, é óbvio que o PSG deve ter a maior parte da posse de bola, mas a gente não pode tirar como se o Botafogo não fosse ter nenhuma agência dentro do jogo. Ele vai ter condições de jogo, mas é favoritismo óbvio pro PSG, principalmente se a gente pensar em segundo tempo, né? Se a gente pensa aí num jogo que comece muito amarrado, eu acho que o banco do PSG, ele é muito mais fácil de oxigenar, são jogadores de muita qualidade, o Barcola que está no banco é um ótimo jogador, e não tem espaço no elenco principal, porque os nomes que estão ali são absurdos, não porque ele não tenha muita qualidade. Então o banco do Botafogo oxigena de uma maneira completamente diferente do que a do PSG. Então isso também tem que levar em consideração, e vai ser um dos problemas do Botafogo quando chegar ali no terço final do jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que existe possibilidade do Botafogo e que ele vai tentar propor jogo. Para mim, a entrada do Cuiabano já mostra essa mudança, até porque eu acho que o Mastriani teve um jogo relativamente fraco, né? Eu acho que ele tem ali algumas deficiências que não auxiliaram no jogo que o Botafogo tenta fazer, e talvez até tenha sido como uma contratação meio forçada, né? Uma necessidade ali de uma contratação, porque você teve o Juan Cruz que não desempenhou da maneira que você esperava, o Elias Manuel também não trabalha exatamente de 9, até você conseguir a janela ali do Arthur Cabral, do Joaquim Correia, que viriam para aquela função de fato, né? Meu ponto é o seguinte, nível mundial, o PSG é um time nota 10, e o Botafogo no nível mundial o quê? Nota 7, é um time nota 7, vamos colocar assim. Só que se o Botafogo jogar 100% que ele pode jogar, tipo o Fluminense jogou hoje, e o PSG entrar meio confortável, igual entrou o Borussia, ele jogar 70% dele, isso não é que o Botafogo vai ser melhor do que o PSG, mas tende a ficar menos desnivelado. Sim. Acho que tende a se aproximar mais de um nivelamento. Mas se o, Agora, mas depende, se o PSG entrar 100%... Naturalmente depende do que eu estou falando, é claro. Depende do Botafogo É. entrar com essa concentração nas alturas e o PSG entrar não tão concentrado assim. Eu acho que é um quadro perfeitamente possível. Sim, sim. Perfeitamente possível. Até porque o PSG já ganhou o primeiro jogo de 4-0 e fala, agora são as duas molezas do grupo. Eles podem achar isso, né? A dificuldade então, é isso pelo aí. Luiz Henrique, né? Que o Luiz Henrique gosta muito de manter esse foco o tempo todo como treinador, ele foca muito nisso. E ele já tá falando nisso, talvez até dando entrevista, porque os jogadores podem não acreditar ali no ambiente. Fala, sai da boca para fora, mas aí ele externa isso pro mundo ver. Estamos com fome, queremos ganhar, vamos para cima. E aí pode mexer um pouco mais com o ambiente. Mas E é o campeão da América, esteja né? perto, eu espero. E olha só, exatamente. Ô, Bandeirinha, Oi. ouve o papai aqui, 1-1. 1-1. Fechamos. Assina, fechou? Na hora. 1-1, filho. Detalhe, para Eu não errei o Fluminense e Borussia, você Não sabe errou, disso. é verdade. Não errou. Apostei no 1-1. Pra manter 1-1zinho. uma invencibilidade. Depois vem aqui me Mas fui agradecer. eu que te aqui. convenci, hein? Mas fui eu que te convenci, hein, Lano? Não, mas eu, Otimismo mas nesse eu, coração, claro, eu fui, mas ó, eu, plantando ali, ó. mas eu fiz, O operador botafoguense eu adorou o pensei, seu né? 1 a 1. Festa. Você me convenceu e eu falei, bom, acho que o Fluminense vai fazer o jogo da vida dele e fez, né? O Ilan tá me convencendo também. E isso é para manter uma invencibilidade histórica. Porque no ano de 1984, Garoni, no qual eu nasci, Botafogo venceu o PSG por 3-1. Botafogo 3, PSG 1 lá na Suíça. Vencemos também o Everton e o Botafogo campeão lá na Suíça, num torneio amistoso. Mas Adorava tem a esses vantagem torneios. e é maior que o adversário, que hoje está um pouquinho superior na fase econômica. Um pouquinho.